Pessoal, então no caso, né, de serem, por exemplo, 200 prestações, né, não tem como fazer, atualizar cada uma das parcelas, né, porque seria extremamente trabalhoso. Então, o recurso é utilizar a fórmula mesmo nesse caso. Aqui, para usar essa fórmula, vocês têm que fazer o seguinte: vocês têm que identificar se o problema, lá da lista de exercícios, por exemplo, se no problema você resgata o valor no final da operação, exatamente no final, e se você começa a depositar valores após o início da operação. Se você verificar isso, trata-se de uma anuidade ordinária. Agora, pode ser que você tenha uma anuidade vencida. A anuidade vencida funciona da seguinte maneira. Aqui é o mesmo caso anterior, só é o mesmo exemplo anterior, só que aqui o José, o Pedro Máximo, ele já depositou agora, ele pensou em fazer, ele pensou no plano de depositar R$ 1.000 durante, depositar 5 parcelas de R$ 5.000 e resgatar o valor no final desses cinco anos, mas ele começou a operação nesse momento, certo? Uma característica da anuidade vencida aqui no valor futuro é que a última parcela, ela fica por um período ainda no banco ou enfim, na instituição financeira em que esses depósitos forem realizados, a última parcela fica depositada por um mês. Na outra, na ordinária, não. Na ordinária, no momento que você vai depositar a última parcela, você já resgata o valor que você tem. Então, vocês têm que observar do que o exercício está tratando, né? Como que funcionam os pagamentos no exercício, no exercício específico lá da lista de exercícios, tá certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui, esses R$ 1.000, eles têm que ser atualizados por 5 períodos. Decorrem 5 períodos até o final da operação. Então, nesse caso aqui, esse mil reais aqui atualizado é da seguinte forma, né? Multiplicando 1.000 por 1 mais 0,07 elevado a 5. Aí você obtém 1.402. Quando você troca 5 por 4, você obtém 1.310, e assim por diante. Essa última parcela aqui, ela fica por um período, então ela é atualizada como R$ 1.070. Basta multiplicar 1.000 por 1 mais 0,07 elevado a 1, né, que é um período apenas. Então, aqui você obtém R$ 6.153. Você observa que é um valor maior que esse daqui. Por quê? Aqui a última parcela, ela não rende juros, né? Porque você resgata o valor no final da operação. Aqui a última parcela gera juros. E todas as outras parcelas também, elas ficam por um período a mais. Por exemplo, aqui a primeira, ela fica apenas por 4 períodos, né? Gerando juros. Aqui a primeira, ela fica por 5. Então, uma anuidade vencida é mais vantajosa para a pessoa que está fazendo os depósitos se ela tiver se ela tiver o valor que ela vai depositar em mãos nesse momento, entendeu? É mais vantajoso, né, depositar agora, logicamente, do que daqui a um mês, certo? Aqui a fórmula muda um pouquinho, né, assim como o valor presente também muda. Aqui ela é alterada um pouquinho, mas não é nada difícil, não. Aqui eu fiz um exemplo, pedi para vocês resolverem esses dois e comparar os resultados. Aqui nós temos um caso de perpetuidade, que a lista também aborda. Aqui é quando você tem uma série infinita de pagamentos. É o caso, por exemplo, de aluguéis. Por exemplo, para a pessoa que paga o aluguel, né, ela vai pagando o aluguel infinitamente, né? Estou considerando uma situação em que ela não compra, né, uma casa, um apartamento, enfim. E a pessoa que possui imóveis para alugar, o aluguel para ela é vitalício, ele dura para sempre, desde que ela reforme a casa, o apartamento para alugar. Principalmente se é o trabalho da pessoa, né? Se é a forma da pessoa ganhar dinheiro, né? Se é alugando imóveis, ela recebe para sempre aluguéis referentes àquele imóvel, né?
Então, nesse caso, você tem um caso de perpetuidade. Perpetuidade é uma anuidade, só que é quando o número de parcelas tende a um número muito grande, tende ao infinito, certo? No caso, o exemplo mais simples que eu poderia dar a vocês é o caso de aluguel. Nesse caso, para você saber o valor presente, basta multiplicar, né, as parcelas pagas por 1 sobre I. Nesse caso, né, um exemplo aqui de aplicação, né? Por exemplo, se o dinheiro vale 1% ao mês, o que significa isso daqui? Significa que, por exemplo, quando eu empresto dinheiro para alguém, eu estou deixando de ganhar 1% ao mês. Suponho que o dinheiro na minha mão, ele vale 1% ao mês, no caso. Porque com esse dinheiro eu poderia antecipar uma dívida que eu tenho, eu deixaria de pagar juros, eu poderia comprar algo à vista e poderia ganhar um desconto, né, nesse valor, com esse dinheiro que eu possa emprestar, por exemplo. Então, o dinheiro tem valor para cada um. Tem pessoas para as quais o valor do dinheiro é 5% ao mês, 10% ao mês, 50% ao mês, que se ela deixa de ter aquele dinheiro em mãos, ela está deixando de perder um valor, entendeu? É assim que a gente analisa, né, valor do dinheiro para a gente, né, ou para uma pessoa. O que você está deixando de ganhar, né, quando esse dinheiro não está em suas mãos. Então, nesse caso aqui, se o dinheiro vale 1% ao mês para uma determinada pessoa, por quanto deve ser alugado num imóvel que vale 40 mil? Então, aqui eu quero saber quanto que a pessoa vai ter que me pagar por um imóvel que eu tenho, por exemplo, que ele vale 40 mil hoje. Então, nesse caso, o valor presente aqui é 40 mil. Eu quero saber qual o valor das parcelas que serão pagas, que no caso aqui são os valores dos aluguéis. E para isso, né, eu tenho que substituir, né, os dados que eu tenho nessa fórmula. O valor presente aqui é 40 mil, que é o valor do imóvel. O valor da parcela, que é o valor dos aluguéis, eu quero saber. E aqui é a taxa de juros, né, que é o valor do dinheiro para mim no tempo, que é de 1% ao mês. Então, aqui a gente tem uma parcela de R$ 400, ou seja, o aluguel deve ser pago para que vale a pena, né, se o dinheiro vale 1% ao mês para mim, eu devo alugar esse imóvel por R$ 400. Então, assim, se você for pensar, né, R$ 400, deixa eu fazer aqui na calculadora, nem precisa, né, só cancelar os zeros aqui. Em 100 aluguéis recebidos, eu já recupero o valor que o meu aluguel, que o meu imóvel vale hoje. Em 100 parcelas, no caso aqui, né, 100 parcelas correspondem a 8 anos e uns 3 meses. Então, nesse caso, eu já recuperaria o meu valor em 8 meses, só que o dinheiro continua tendo valor no tempo para mim, então receber R$ 400, né, não é como se eu estivesse recebendo integralmente R$ 400, porque eu estou perdendo um valor que eu poderia ter agora, e vou ter só daqui a um mês. E além disso, né, aqui você considera, né, que o aluguel vai ser pago infinitamente. Considerando essa situação, né, o aluguel o aluguel que tem que ser pago, né, é de R$ 400. Tem que ser recebido, né, dado que o meu imóvel vale R$ 40 mil hoje. Nos exercícios, vocês têm algumas questões que envolvem perpetuidade, tentem fazer depois, são os últimos da lista. Aqui tem alguns exemplos, e eu pedi também para vocês fazerem os cálculos e conferirem. Aqui nós temos um exemplo bem interessante, né, que quando você vê, dá vontade que é até para motivar vocês a economizar um valor por mês, mas a pouparem, né, a depositar um valor por mês, porque pode ser bastante vantajoso, né, pensando em uma aposentadoria, né, ou algo do tipo. Deixa